Olá, meu amado irmão, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu querido, amado irmão, amada irmã, desde já, em nome do Senhor Jesus, agradecer por mais uma vez, agradecer a você que tem constantemente acompanhado cada transmissão que é feita através desta página no Facebook e também através do nosso canal no YouTube. Quero agradecer a você em nome do Senhor Jesus, dizendo que tudo o que nós fazemos aqui, tudo o que faço através deste canal no YouTube, deste perfil no Facebook, é para a glória de Deus, é para a edificação do povo de Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Ícaro, que já está aqui comentando na transmissão. Ícaro de Jesus, meu amado, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus continue trabalhando em tua vida e através da tua vida, porque Deus trabalha em nós e através de nós para que sejamos instrumentos poderosos na sua mão. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes dessa transmissão, eu estive trazendo transmissões aqui falando um pouco sobre homilética, falando um pouco sobre a prática, a arte da pregação, homilética. Trouxe aqui duas transmissões anteriores, falando um pouco sobre retórica, falando um pouco sobre a personalidade do pregador, falando também um pouco a respeito de ingredientes para uma pregação bem sucedida, de uma forma bem básica, de uma forma bem simples, para que os amados irmãos pudessem vir a compreender um pouco acerca desse assunto, acerca desse tema, homilética. Haja vista que alguns irmãos em Cristo, eu digo isso porque já ouvi relatos, alguns amados irmãos possuem uma certa dificuldade de compreensão desse tema, desse assunto, enfim, possuem uma certa dificuldade de entendimento em relação à questão de homilética, exegese bíblica e hermenêutica. Então, para alcançar esses amados irmãos, para abençoar a vida desses amados irmãos que possuem uma certa dificuldade, às vezes até uma falta de acesso a conteúdo bíblico teológico, uma dificuldade de acesso a materiais que possam trazer instrução para esses amados irmãos nesse sentido, dessa questão de homilética. Então, pensando nisso, de forma bem simplória, de forma bem clara e com uma didática bem compreensível, se é que posso assim dizer, eu fiz aqui uma série de 3 lives. A primeira, falando sobre a personalidade do pregador. Na segunda, falando sobre ingredientes para uma pregação bem-sucedida. E nessa terceira e última, eu quero falar sobre os tipos de sermões e orientações para a introdução ou antes da mensagem. E aqui, nesse terceiro vídeo, eu estarei concluindo essa série de 3 transmissões a respeito de homilética, em nome do Senhor Jesus. O meu interesse e a minha intenção é, em um tempo oportuno, bem breve, em breve, trazer uma transmissão um pouco mais, digamos, aprofundada sobre o tema, fazendo uso de uma lousa para que a gente possa colocar de forma mais clara tópicos, enfim, de forma mais explicada a questão do assunto homilética para todos os amados irmãos que constantemente têm acompanhado aqui tanto o perfil no Facebook quanto o canal no YouTube. Mais uma vez reitero um convite a todos vocês que me acompanham no Facebook, que têm solicitado, enviado solicitações de amizade no Facebook, que têm me seguido no perfil no Facebook. Faço mais uma vez, reitero o convite para que você possa estar também acompanhando o canal no YouTube, canal Pregador Ednilson Silva. Este canal no YouTube é dedicado para a pregação da palavra de Deus, para a exposição da palavra de Deus. Neste canal você vai ver pré-aulas da Escola Bíblica Dominical,
você vai ver devocionais, pregações, você vai ver momentos, lives devocionais, falando sobre temas específicos, falando sobre assuntos relevantes, voltados à edificação da amada igreja do Senhor Jesus. Você não verá nesse canal, vou repetir mais uma vez, você não verá nem na minha página no Facebook, nem no canal no YouTube, pedido de Pix. Você não vai me ver fazer isso, tá bom? Pedindo Pix para você, você não vai me ver dizendo para você que estou vendo algo que eu não estou vendo. Você não vai ver da minha parte, tá certo? Nenhum tipo de coisa que não condiz com o papel de um pregador da palavra de Deus, compromissado com a verdade. Você não vai ver isso nem na minha página, nem no meu canal no YouTube. Então, já deixo bem claro, caso o amado ouvinte desse vídeo, eu sei que muitas pessoas visualizam o conteúdo, caso você seja uma pessoa que espera em um canal ou em uma página no Facebook esse tipo de coisa, nesse canal, nesse perfil no Facebook, você não verá tal coisa. Você não verá aqui um profeta comprometido em dizer qual é o seu CPF, em dizer coisas que eu não estou vendo. Não é esse o intuito deste canal, deste perfil. O meu compromisso é com a igreja do Senhor Jesus no sentido de edificá-la, não é no sentido de massagear o ego, nem tampouco no sentido de fazer com que você seja uma pessoa dependente, essa é a palavra certa, né? Dependente das minhas revelações. Ah não, vou seguir o canal lá do pregador Edilson Silva porque ele revela tudo, ele diz tudo, ele fala da vida da gente, ele diz para mim o que eu preciso ouvir. Não, se é esse o seu intento, não é esse o lugar, não é aqui que você vai encontrar, amém? Mas se o seu desejo, se o seu intento é ouvir palavra de Deus, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é estar ouvindo a mensagem bíblica, que é o que edifica, é a palavra que edifica, palavra de Deus que santifica, palavra de Deus que é a verdade, a palavra de Deus que nos instrui. Então esse é o seu lugar, tá bom? Esse canal é o seu lugar, esse perfil é o lugar onde você vai ser edificado, onde nós seremos edificados. Eu sempre gosto de dizer isso nas transmissões, onde nós seremos edificados para a glória de Deus, amém? Porque tudo que fazemos aqui é para a nossa edificação. Na medida com que ministro, sou também ministrado. Na medida com que compartilho, sou também edificado por aquilo que trago aqui através desse perfil e do canal também no YouTube. Amém? Então, já havendo dito isso, eu quero, no nome de Jesus, falar sobre o assunto proposto. Falar sobre os tipos de pregação, de palavras ou sermões. E também trazer algumas orientações antes do início da mensagem. Só recapitulando, nos vídeos anteriores nós falamos sobre a personalidade do pregador, sobre a individualidade do pregador. Nos vídeos anteriores falei também sobre ingredientes para uma pregação bem-sucedida. Você vai ver esse vídeo, a parte 1 e parte 2, no meu canal no YouTube, tá bom? Já convido você a estar visualizando este conteúdo, curtindo, compartilhando, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por ocasião deste terceiro vídeo conclusivo, eu quero falar, como já disse, sobre os tipos de pregação, tipo de palavras e sermões, e também trazer algumas orientações para antes do início, antes do iniciar da pregação, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, em seguida falaremos de forma bem breve e direta sobre o tema, o assunto proposto para nós nessa transmissão. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã na tua presença. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, que nesse momento nós possamos aprender, possamos crescer mais e mais, Senhor, através da tua palavra, através do conhecimento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que possamos, Pai, nos aprofundar mais e mais a cada dia no conhecimento,
buscando, Senhor, a excelência para melhor servir a Ti e a Tua obra. Em nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, os tipos de pregações, ou os tipos de palavras e sermões, nós conhecemos na homilética, ou nós temos conhecimento, quando o assunto é homilética, nós temos conhecimento de alguns específicos, né? E eu quero aqui nomear ou falar sobre 4 deles. O primeiro deles, que eu quero falar com você, é o temático. É a mensagem, a pregação temática. Temática. A própria palavra, quando nós falamos, né, um sermão, uma pregação temática, já responde a nossa pergunta do que vem a ser um sermão temático. Sermão temático, de forma bem breve, de forma bem sucinta, ele é baseado, ele é formulado, ele é elaborado a partir de um tema específico, a partir de um assunto específico. Por exemplo, uma pregação temática, ela pode ser uma pregação tendo como assunto principal a santificação da igreja. Pode ter como um assunto principal liderança. Pode ter como um tema, um assunto principal, a ressurreição. Pode ter como assunto principal aspectos ligados à escatologia. Enfim, o sermão temático, ele é algo elaborado a partir de um tema ou um assunto específico. Independente do texto bíblico, independente de qual seja o texto bíblico usado como base para esta pregação temática, o sermão temático, ele vai girar em torno sempre, as suas divisões irão girar sempre em torno de um assunto específico, de um assunto. E aí a questão é qual assunto, né? Como já mencionei, pode ser arrebatamento da igreja, ou seja, assuntos que estão ali retratados dentro da Sagrada Escritura, que serão expostos, né? Que serão explanados, essa é a palavra, né? Explanados diante dos ouvintes da palavra de Deus. Eu particularmente, acredito ser o sermão temático, a pregação temática, uma das mais fáceis de se elaborar. Uma das mais simples, eu não diria fácil, não, eu diria aqui requer um esforço um pouco menor, vamos dizer, sendo mais fácil, essa é a palavra, mais fácil a elaboração a partir de um assunto. Haja vista que você, pregador da palavra de Deus, você, amado irmão em Cristo, já deve ter visto Bíblias de estudo, até mesmo Bíblias que não são Bíblias de estudo, a maioria delas separam ou trazem subsídios, ou trazem estudos divididos em sessões temáticas. Eu não sei se você já percebeu isso em algumas Bíblias. E isso, para o pregador da palavra de Deus, facilita bastante. Trazer uma mensagem dentro de um tema, à luz das Sagradas Escrituras, dentro de um assunto. Por exemplo, eu quero falar dentro do assunto corrupção do gênero humano. Aí você vai pesquisar acerca do assunto dentro das Sagradas Escrituras. E é claro, todo pregador tem essa ciência de que precisa, além de elaborar o sermão dentro do assunto, trazer o sermão, o tema, né, o assunto dentro da palavra de Deus, ele precisa também tratar da questão de forma contemporânea. Por exemplo, se vamos falar sobre o assunto, né, sobre liderança, usando o tema, esse tema liderança, nós devemos também ter a capacidade ou buscar
trazer de forma contemporânea a questão da liderança, para que o ouvinte contemporâneo, nossos amados irmãos que estarão diante de nós, possam entender de forma bem clara aquilo que nós queremos transmitir. Então isso deve ser também uma preocupação, né, digamos assim, do pregador da palavra de Deus. O segundo que eu quero falar com você é o sermão textual. Mais uma vez, digo a você que a pregação textual, o sermão textual, na própria palavra mencionada já responde texto, textual, texto. Ou seja, é a mensagem, uma pregação baseada em um texto bíblico escolhido, sendo ele curto, pequeno texto, curto, ou um único versículo. Sermão textual é este que usa um texto específico. Nós temos o conhecimento, uma das mensagens, né, mais conhecidas de quando nós falamos de um sermão textual, de caráter evangelístico, é o sermão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo 3, versículo 16. É um dos sermões textuais mais utilizados quando o assunto é mensagens evangelísticas, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que Deus, seu Filho unigênito, entregou, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o coração das mensagens, digamos que é o ponto-chave das mensagens evangelísticas, João 3,16. Então, a mensagem textual, ela aborda, como nós já falamos aqui, um texto, um versículo, passagem específica. Partimos então para nosso terceiro tipo de palavra, o sermão. E esse é amplamente citado como sendo um dos melhores, que é o sermão expositivo. A própria palavra expositivo já está dizendo do que se trata. Exposição. Expor o texto. Exposição do texto. A pregação expositiva é uma das principais mensagens ou uma das principais estruturas de sermão utilizadas pelos pregadores do Evangelho. Alguns pregadores falam com grande autoridade a respeito do assunto, pregação expositiva. Um deles é o nosso amado irmão, pastor, reverendo, né, Hernandes Dias Lopes. Inclusive, você que ouve, eu aconselho você a buscar no próprio YouTube, ou até mesmo em questões literárias, há livro a respeito disso, do próprio pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre pregação expositiva. Eu, Ednilson, normalmente gosto de trazer mensagens temáticas, mas reconheço a excelência da pregação expositiva. Mensagens expositivas, elas são boas porque elas, como já falamos, expõem o texto. Fazendo com que o ouvinte esteja sempre, de certa forma, acompanhando todas as divisões do sermão, todas as divisões do texto, tudo aquilo que está exposto no texto, na pregação expositiva, é retirado de maneira exegética, de maneira explanada, de maneira hermenêutica pelo pregador. Então, a pregação expositiva, ela é amplamente utilizada por alguns dos amados irmãos dos ministérios batista, dos ministérios presbiterianos, são adeptos e praticantes principalmente da pregação expositiva. E no nosso meio pentecostal, nós também temos alguns amados irmãos que pregam de maneira expositiva, expondo o texto, né? O meu pastor local, ele normalmente utiliza também dessa linha. Meu pastor local aqui, dirigente, supervisor da igreja
Em Aerolândia 3, em dados momentos, em cursos de ensino, ele usa a pregação expositiva também, expondo o texto, seguindo ali o contexto, expondo versículo por versículo, de maneira organizada, de maneira tal que haja uma melhor compreensão de todos os que estão ouvindo ali a palavra de Deus. Então é também um tipo de sermão, sermão expositivo. E temos um quarto, um outro aqui que também é mencionado na apostila, a qual eu tenho em mãos, que trata de muitas coisas relacionadas à homilética, mas eu não tenho aqui ainda no momento, como mencionei no início, eu não tenho ainda uma estrutura para trazer de forma bem detalhada o tema homilética para todos vocês. Mas dentro em breve, eu tenho certeza, nós teremos aqui uma estrutura melhor para fazer algo mais didático, mais explicado para todos vocês, para que possamos juntos aprender mais e mais da palavra de Deus. Quando eu digo estrutura melhor, eu estou falando sobre a questão de ter aqui uma lousa, um quadro branco, para a gente fazer as divisões de cada assunto, de cada ponto que estamos tratando. Isso Deus nos dará dentro em breve, assim eu creio, no nome do Senhor Jesus. Amém? Para que possamos melhor servir. Então a quarta aqui que nós temos é o sermão biográfico. Então o biográfico, a própria palavra também já responde, biografia. Então trata assim, trata de uma personalidade bíblica. É aquele sermão, o biográfico é aquela pregação, aquela palavra que vai tratar sobre uma personalidade bíblica, um personagem bíblico específico. Por exemplo, uma pregação biográfica é aquela que pode ser uma ministração, uma pregação falando sobre Moisés, sobre Jesus Cristo, vida e obra de Jesus Cristo, uma mensagem biográfica. Uma mensagem falando sobre a vida do apóstolo Paulo, uma mensagem biográfica, contando os relatos de sua trajetória, uma mensagem biográfica, ou seja, se empenha na descrição da biografia, da personalidade bíblica. Amém, meus amados irmãos? Então nós temos aí esses quatro tipos de palavras ou sermões de maneira específica. Nós temos o temático, temos o textual, temos o expositivo e temos biográfico. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos esses quatro tipos de palavras ou sermões. Então você, pregador da palavra de Deus, você, amado irmão em Cristo, que prega a palavra de Deus, ou que deseja pregar a palavra de Deus, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que esse assunto homilética, essa questão da homilética, do preparo, da arte de pregar, não é para engessar você, tá bom? Algumas pessoas possuem uma certa aversão ao estudo, ou possuem uma certa barreira quando o assunto é falar de homilética, de hermenêutica, de exegese e de preparação para melhor servir, de preparação para a pregação da palavra de Deus. Algumas pessoas possuem uma certa barreira, sobre isso, para falar sobre isso. Algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo possuem uma certa dificuldade quando o assunto é preparação para o ministério, quando o assunto é conhecimento, capacitação. Eu estou falando isso porque, por experiência própria, por conhecer. Há pessoas que dizem assim, não preciso disso, porque Deus vai me usar na hora vem. Realmente, de fato, o sucesso do nosso ministério, a eficiência do nosso ministério, a nossa capacidade vem de Deus. Verdade isso. A nossa capacidade vem de Deus. A unção vem de Deus. A capacidade para fazer a sua obra vem de Deus. Não é nossa. Ou seja, a ação de conversão, a ação de convencer, vem do Espírito Santo de Deus. Porém, entretanto, nós sabemos que a homilética, a exegese bíblica, a hermenêutica são ferramentas úteis
para todo bom pregador da palavra de Deus, para todo homem e mulher de Deus comprometido com a pregação da palavra. Então nós precisamos de maneira sábia e prudente utilizar todos os meios que está para nós disponíveis. E essas ferramentas que acabei de mencionar, elas estão disponíveis para nós utilizarmos. Então, pense dessa forma. Se você não pensava, comece agora a pensar dessa forma que eu estou dizendo para você. É muito melhor você ter uma base, no sentido de preparar um sermão, quer seja ele expositivo, textual, temático ou biográfico, tendo uma base e chegar diante das pessoas que estão ali para ouvir a palavra de Deus com uma estrutura, com uma divisão bem elaborada, do que não ter. Haja vista que nós, quando eu digo nós, porque também sou pregador da palavra de Deus, desde 2009, que prego a palavra de Deus e ensino a palavra de Deus em escolas bíblicas dominicais, também ensinando a respeito de missões pelo interior do estado, enfim. E também pregando sobre família, também tenho uma capacitação também nessa área para ministração, para casais, família, também no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, você que me ouve, se pensava dessa forma, mude seu pensamento. Porque é muito melhor, e eu repito, não é para engessar você que me ouve, tá? Não é para engessar você. Essas ferramentas não são para tirar do seu ministério a ação divina, a ação do Espírito Santo, de forma alguma. Não é para fazer com que você seja engessado, não, mas é uma ferramenta, tá bom? É uma ferramenta. Então toda ferramenta que pode enriquecer o nosso ministério, a nossa chamada como pregador da palavra de Deus, deve ser utilizada, deve ser usada. Eu digo isso porque sei do que estou falando. Muitas pessoas muitos pregadores da palavra de Deus acabam permanecendo imaturos no cumprimento de sua chamada, no cumprimento de sua vocação, porque não têm humildade para assimilar ferramentas úteis para o seu ministério. E quando eu digo isso, eu estou falando porque conheço muitos homens, mulheres, pregadores e pregadoras que, diante da oportunidade de aprender mais para melhor servir, dão as costas. Eu não preciso porque Deus vai me dar tudo na hora. Esse é um pensamento que, na minha humilde concepção, não é um pensamento que deve ser, que deve tomar conta, que deve permear, o ministério de um pregador da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Ele deve, como bom pregador, como bom ministro da palavra de Deus, utilizar todas as ferramentas possíveis para alcançar o ouvinte da palavra de Deus. Todas as ferramentas disponíveis para alcançar o ouvinte. Se há uma dificuldade de dicção, se há uma dificuldade de retórica, de comunicação, esse pregador tem que buscar trabalhar essa área na vida dele. Ele tem que buscar melhorar a sua oratória, sua retórica, para melhor se comunicar. Se há uma dificuldade no elaborar dos sermões, no sentido de sentar para estudar a palavra de Deus e designar que tipo de sermão este pregador ou pregadora vai trazer, se há essa dificuldade, ele deve buscar subsídio, ele deve buscar ferramentas que possam ajudá-lo nesse sentido. Que ferramentas são essas? Leitura de livros, ver vídeos tais como esse, buscar pessoas que já possuem um embasamento e conhecimento sobre o tema, para que possa abrir o seu entendimento a respeito do assunto, para que ele possa então vencer essa barreira e melhor servir na vocação a qual Deus lhe chamou, o chamou ou a chamou
caso seja uma pregadora. Não ter uma postura de negligência, mas de busca constante de aperfeiçoamento. Ninguém nasce sabendo. Ninguém sabe de tudo. Então nós devemos, como pregadores, comprometidos com a excelência, sempre estar buscando ferramentas úteis para melhor servir na obra de Deus, para melhor servir a igreja do Senhor Jesus. É essa busca pelo aperfeiçoamento que garante para nós a maturidade de nossa caminhada ministerial. Porque senão a gente vai ficar sempre menino no entendimento. Vai ficar sempre menino no entendimento. Então, que você possa entender e buscar absorver todas as ferramentas. Ednilson, como que eu faço isso? Eu vou lhe dar aqui algumas dicas bem simples, para que a gente possa seguir para a conclusão desse vídeo. Procure materiais que tratem do assunto. Se você tem dificuldade de dicção, de retórica, no sentido de controlar o timbre de voz, no sentido de controlar a articulação, a sua respiração, né? Se você tem dificuldade no comunicar, porque nós como pregadores somos comunicadores, tá? A comunicação é altamente importante. A maneira como nós comunicamos. Como pregadores, isso é altamente importante, indispensável. Você pode ter uma questão acadêmica grande, você pode ser um doutor, PhD em divindades, você pode ser um doutor, né? Você pode ser teologicamente o suprassumo, né? Mas se você não souber comunicar, então o seu ministério de pregação não será eficiente. Você tem que saber comunicar. Então, se há uma dificuldade em retórica, dicção, questão de nervosismo perante as pessoas que estão diante de você, procure materiais, vídeos. A rede social, a internet, o YouTube é cheio de vídeos sobre. Então, busque materiais a respeito, para que você possa entender como vencer essa questão, como vencer esse obstáculo. Sobre a arte de pregar, a questão da homilética, que é o que nós estamos tratando aqui, pesquise livros a respeito. Na própria internet você consegue encontrar artigos sobre homilética, que vão te dar base sobre isso. Se você ainda não é uma pessoa que se preocupa ou que se preocupava com a questão da elaboração de um bom sermão, diante dessa realidade de tudo que nós falamos nesses vídeos, nos 2 vídeos anteriores e nesse último vídeo estamos a falar, que você possa se inclinar para essa temática homilética e pesquisar sobre o assunto, eu tenho certeza que vai ser bênção para o seu ministério, no nome de Jesus. Então, se você tem dificuldade, qualquer área que seja, busque aperfeiçoamento nela. Eu tenho certeza que é isso que Deus espera de cada um de nós. Havendo dito isso, meus amados irmãos, a respeito dos tipos de sermões, vamos aqui para o último ponto, a parte final, que conclui esse nosso terceiro vídeo a respeito de homilética básica, em nome de Jesus. Eu acredito que posteriormente eu teria a oportunidade de trazer algo mais elaborado sobre homilética, destrinchando o tema de forma bem mais clara e objetiva, com toda certeza no nome de Jesus. Haja visto que esse assunto é um assunto também bem extenso, né? Bem extenso, que precisa de uma didática melhor, para que haja uma melhor compreensão de todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas orientações para antes do início da mensagem. Fizemos aqui, né? Então vamos aqui, fizemos uma preparação, nos preparamos, designamos qual é o tipo de sermão que iremos trazer, temático, textual, expositivo ou biográfico. Então, uma vez tendo tomado essa decisão, tendo definido isso,
Uma vez tendo esse entendimento da questão da nossa personalidade, da questão dos ingredientes, a preparação para uma pregação bem-sucedida, para uma mensagem bem elaborada, agora nós estamos diante do ouvinte, diante do público-alvo, no templo, ou numa cruzada evangelística, ou na rua, no culto campal, enfim, independente de qual seja o local. Então, vão aqui algumas orientações em nome do Senhor Jesus. A primeira orientação que eu quero trazer para você é que você possa estar a verificar a ordem e silêncio no local. A ordem e o silêncio no local. Isso aí é uma questão de observação do ambiente a qual você está. Se há um grande número de pessoas desatentas, desapercebidas, um grande fluxo de pessoas fora da nave do templo, desatentas ao momento da pregação da palavra de Deus. Se há um grande número de crianças circulando no templo, fazendo algum tipo de algazarra, algum tipo de brincadeira, algo que é inerente à criança, né? Criança, eu tenho um filho, ele não tem essa prática, né? No templo ele não é de ficar causando nenhum tipo de, vamos dizer, transtorno no momento do culto. Graças a Deus ele tem essa disciplina, né? Ele tem crescido com essa disciplina, graças a Deus. Mas eu sei que há crianças que são, né? E há até uma frase muito interessante, o pastor usa, né? Que é muito interessante, a frase que ele usa às vezes, que melhor é ter a criança elétrica ativa dentro do templo, brincando, do que ter ele doente em casa. Então isso é bênção de Deus. Se ele está brincando, está se divertindo, né? Correndo pelos corredores, é porque é bênção de Deus, ele está com saúde. Então eu concordo nesse aspecto, né? De que é melhor tê-lo alegre do que doente, né? Mas quando falo sobre verificação da ordem do silêncio no local, eu estou falando da questão da reverência, da consciência de que naquele momento estará sendo ministrada a palavra de Deus. Deus vai falar com o seu povo. Então as distrações, elas precisam ser evitadas. Ou pelo menos amenizadas. Haja visto que, muitas das vezes, por mais que se imponha um pedido de reverência, um pedido de ordem, de organização, ainda há aqueles que permanecem, né, permanecem de forma, né, rebelde, né, não dando ouvidos ao conselho, muitas das vezes até do pai ou da mãe, que pede insistentemente: meu filho, fique mais calmo, fique quietinho, né, o pastor vai pregar, é hora da pregação. Aí fica aquela... Às vezes até mesmo jovens, adolescentes não possuem, alguns, né, o mínimo de reverência quando o assunto é momento de pregação da palavra. Então ficam ali conversando, né? Infelizmente isso é muito visto em algumas igrejas por parte dos músicos, né? Alguns músicos só são adoradores na hora do louvor, mas quando termina o momento do louvor, ele se levanta e vai para os corredores conversar, bater papo, enfim, ou fica circulando pela nave do templo totalmente desatento e alheio ao culto divino, o que não deve ser praticado. A gente sabe que é errado, e isso deve ser alvo da disciplina das respectivas lideranças, dos respectivos pastores. Amém? Eu digo isso porque sei que acontece, tá bom? Eu sei que é fato em algumas igrejas, tá? Não é aqui achismo, não. É fato em algumas igrejas, e causa uma certa dor de cabeça para muitos pastores essa prática, infelizmente. Pedir aos amados irmãos de maneira amável, de maneira bem mansa e tranquila, pedir a todos os amados irmãos silêncio e atenção. Ou seja, no ato antes de pregar, meus amados irmãos, eu peço aos amados irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos estejam atentos a esse momento da pregação. Em nome de Jesus, para que tudo que vai ser dito aqui seja melhor compreendido pelos irmãos. Então eu peço que os irmãos estejam atentos
em nome do Senhor Jesus, desliguem seus celulares, né? Botem no silencioso aí, tá? No nome de Jesus. Estejam atentos ao que Deus vai falar conosco agora. Se desligue aí do irmão do lado. Quer conversar com o irmão? Converse quando sair, em nome de Jesus. Agora deixe Deus falar com você. Quer conversar? Converse com Jesus, né? Então, nessa linha, mas de maneira amável, né? Tem algumas pessoas que pedem com brutalidade e às vezes até com um pouco de falta de decoro, né? Mas, enfim, agir diante dos amados irmãos de forma natural, com humildade e amor. Naturalidade. Nada de querer transparecer quem você não é. Afinal de contas, o público da sua igreja lhe conhece, sabe quem você é. Então seja natural, seja espontâneo, seja você. Porque Deus, como nós já falamos sobre a personalidade do pregador, Deus escolheu você porque quer usar você. Ele não quer usar uma réplica de um outro pregador. Ele quer usar você. Então seja natural, seja espontâneo. Inicie a pregação, inicie a mensagem com uma oração, orando. Em alguns casos, em algumas igrejas, em algumas oportunidades, há uma pessoa que intercede, que ora pelo pregador. Em alguns casos, né, eu digo isso porque, né, circulando aí já no interiorzão do estado do Ceará, em muitas igrejas, para a glória de Deus. Então, em alguns casos, há um obreiro que é chamado para interceder pelo pregador, convocar a igreja para orar pelo mensageiro. Nesses casos, né, não é necessário que você faça uma outra oração, mas que você adentre direto à mensagem. Há alguns pregadores que recebem a oportunidade e não oram antes de começar a pregar. Eu já fiz isso diversas vezes. Agradecendo a oportunidade e adentrando diretamente ao texto, não fazendo uma nova oração, né? Então, essa questão aqui, muitas das vezes, não é seguida à risca, né? O fato da leitura da mensagem e a oração, muitas das vezes isso não é seguido, mas nos é dado aqui a instrução, né, nessa cartilha de homilética que eu estou compartilhando com vocês, que se faça oração antes da pregação, antes de iniciar a mensagem, a palavra, tá bom? Por fim, meus amados irmãos, é sempre importante no início e na conclusão que você agradeça a oportunidade que lhe é concedida, tá? Caso você seja um convidado, agradeça a oportunidade. Chegou no templo convidado para pregar, agradeça a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, a confiança. Agradeço a oportunidade, a confiança que me foi concedida de estar pregando a palavra de Deus para a amada igreja local, igreja X, igreja Y. Então agradeço. No final, agradeço a oportunidade, peço, conto com a oração dos irmãos, em nome de Jesus. Agradeça ao pastor da igreja local, que ele cedeu o púlpito, que ele lhe deu a oportunidade de falar para as ovelhas, que não são dele, mas estão debaixo de sua responsabilidade, né? Igreja ali. Todo pastor, e aqui eu concluo, né? Todo pastor sabe o que eu estou falando, da questão da responsabilidade que é dada a um pregador. Por quê? Aprendi isso com o meu pastor, Gilson Gadelha, tá? Meu primeiro pastor. Eu sempre gosto de mencionar ele, porque foi o meu primeiro pastor. O primeiro pastor que eu tive, né? O primeiro, em 2008. Eu gosto sempre de mencionar ele por isso. Ele disse algo interessante e eu guardo comigo. Muitas coisas eu levo para a minha vida, eu não esqueço. E ele dizia algo interessante, que aquele que está com o microfone, ele tem um poder. Ele está com poder naquele momento. Poder. Poder de influenciar as pessoas que estão ouvindo ele. Ele tem um poder de atingir a consciência dos ouvintes. Ele tem o poder de levar a palavra, assim como ele tem também o poder de matar o ouvinte, de ferir o ouvinte, porque ele está com o poder na mão, o microfone na mão. E todos que estão ali estão ouvindo ele. Então, é uma grande responsabilidade. Então, dependendo do que fora dito pelo mensageiro, dependendo do que foi dito, como ensino, como doutrina, como pregação, isso será problema do pastor.
depois. Denilson, o problema do pastor é que dependendo, o pregador vai pregar e vai embora. Né? Se for um convidado, estou falando aqui, né? Ele vai pregar e vai embora. Mas a mensagem que ele pregou, ou o ensino que ele deu, fica. Dependendo do que ele falou, esse problema vai ficar para o pastor local resolver. Se ele ensinou algo contrário à verdade bíblica, se ele levou um pseudo-evangelho, se ele trouxe uma mensagem que distorce algo que é citado na Escritura de forma clara, naquele momento os irmãos disseram amém, aí fica aquela coisa, no dia X o pregador fulano falou isso, então já fica o problema para o dirigente ter que desconstruir ou consertar, fazer o reparo, né, naquilo que ficou torto, naquilo que ficou rachado, trincado ali na pregação daquele irmão. Então, agradeço a oportunidade e a responsabilidade que ele foi confiado. Meus amados irmãos, havendo citado esses pontos, trazido essas observações sobre os tipos de sermões e as orientações antes da pregação, eu quero concluir aqui esta transmissão. Esta live, mais uma vez, agradecendo você que esteve comigo nessa respectiva live, você que passou por aqui, você que deixou seu comentário. Mais uma vez eu quero deixar aqui um abraço e a paz do Senhor Jesus ao amado irmão Ícaro de Jesus, que passou aqui, né, na live aqui, deixou seu comentário. Que Deus abençoe o servo de Deus e que Deus abençoe todos os amados irmãos que passaram por aqui, todos vocês que estão constantemente comigo, tanto no YouTube quanto também na página do Facebook. Compartilhe essa transmissão, compartilhe este vídeo com outros irmãos em Cristo, que Deus possa nos abençoar. Se inscreva no canal no YouTube, não deixe de se inscrever, de deixar lá o seu curtir, tá? E de compartilhar. Não deixe de fazer isso, porque fazendo isso nós vamos alcançar um maior número de pessoas, tá? Dentro em breve eu estarei trazendo mais uma live pré-aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? A Escola Bíblica Dominical Adolescentes, dentro em breve, estará disponível aí no canal, se Deus assim permitir, no nome de Jesus. E também, dentro em breve, estarei compartilhando com vocês uma pregação, uma breve palavra sobre filhos, tá bom? Sobre filhos, sobre o cuidado dos filhos. Ensina o filho no caminho que se deve andar, né? Ensina teu filho no caminho que se deve andar. Esse é alvo aí da nossa breve reflexão, dentro em breve, no nome de Jesus, tá? Continue acompanhando as transmissões no Facebook, continue acompanhando e se inscreva no canal no YouTube. Tendo dito isso, eu quero orar em nome de Jesus, encerrando esse momento, para a glória de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada, a tua presença, por essa palavra. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido bom demais para conosco. Continua conosco durante todo este dia. Abençoa cada um dos ouvintes dessa transmissão. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos sempre fazer a tua vontade e viver a tua vontade. Que possamos sempre, no nome de Jesus, caminhar contigo, não olhando para trás, não olhando para os lados, mas olhando para o alvo, que é o Senhor. Que possamos buscar sempre força, ânimo, graça, capacitação para melhor te servir em todos os dias de nossa vida, no nome de Jesus. Que jamais se apodere de nosso coração soberba, altivez e nenhum outro sentimento contrário à tua palavra, mas que haja em nós humildade e desejo constante, anelo constante da tua presença, desejo constante de aprender contigo, de andar contigo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, no nome de Jesus. Oreis por mim, por minha família. Sou também carente de vossas orações. Amém? Até a próxima, meus irmãos, se assim Deus quiser, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor Jesus.